começar então. Nós começamos a nossa atuação a bordo dos navios da Transpetro, já tem mais de 6 meses, né? Já são 7 meses. E tá bem, né? Tá vendo? Começamos em outubro de 2015. A primeira visita foi realizada aqui no Rio de Janeiro, no navio Piraí. Desde então, já foram 194 reuniões realizadas em 43 navios ou nas diversas delegacias que os sindicatos mantêm ao longo da costa brasileira. No total, participaram 2.916 marítimos da Transpetro e da Petrobras nessas reuniões. Nós estivemos presentes em 15 diferentes portos. Vamos para frente. Nós falamos basicamente do risco que a Transpetro sofre do desaparecimento da bandeira brasileira. A Petrobras, ao longo dos últimos 5 anos, ela fretou, em média, 300 navios-tanques, gazeiros e petroleiros, como os navios que nós costumamos tripular, a um custo aproximado de 12 bilhões de reais por ano. Desses 300 navios em média, em TCP, em contrato por viagem, somente 35 são navios de bandeira brasileira. Somente 35 são de bandeira brasileira, entre 300, pouco mais de 12%. Recentemente, a diretoria da Petrobras assumiu publicamente, foi no dia 16 de janeiro, que está trabalhando efetivamente para vender a Transpetro. Algum tempo depois, o presidente da Petrobras declarou que não é nem mesmo necessário que a Petrobras mantenha o controle acionário das subsidiárias que forem vendidas. Vamos adiante. Na Transpetro, né, muito se fala, a Transpetro tem 56 embarcações, mas é importante que a gente analise o que isso representa de empregos para nós, brasileiros. 20 desses navios são navios de bandeira de conveniência, registrada na TIBV. A maior parte deles, o máximo que se tem, é 1/3 da tripulação de brasileiros por força da RN 72, não mais que isso. Quando a gente coloca isso na forma de um gráfico, fica mais gritante o que o sindicato está dizendo. Quando a Transpetro foi criada em 98, ela tinha 68 navios, todos eles com bandeira brasileira. E ao longo de sua existência, o que a Transpetro fez foi alienar navios com bandeira brasileira. Chegamos em 2015 com 35 navios brasileiros. E o número total de navios foi mantido, na verdade, com a entrada de navios com bandeira de conveniência. Entre os anos de 2010 e 2012, aliás, foram 10 navios, né? Nos anos de Promef, de início de Promef, quando nos falaram que a frota iria crescer, ela cresceu, mas cresceu pela entrada de navios com bandeira de conveniência. A frota brasileira não parou de cair desde aquela época. Vamos para frente. Promef foi lançado em 2004, investimento de 11,2 bilhões de reais previsto, e prevê a construção de 49 navios. Desses 49, 14 foram entregues, 16 foram cancelados e 12 não tem projeto aprovado. Restam talvez 7 que ainda podem ser entregues, caso os estaleiros consigam as garantias que precisam, inclusive financiamento no Fundo de Marinha Mercante. Então, no Estaleiro Atlântico Sul, 3 navios, e no Vale de Promar, mais 4 navios. E aí, o Promef naufragou. Vamos para frente. Quando falamos do regime de embarque 1 por 1, isso já foi motivo no passado para dizer que a Transpetro poderia quebrar. O próprio Promef foi motivo para o marítimo brasileiro não ter 1 por 1, porque num curto período, num curto espaço de tempo, diversos navios entrariam no tráfego.
e faltaria marítimo brasileiro para embarcar nesses navios. Onde estão esses navios? Ah? Nesse meio tempo, as empresas brasileiras, todas as empresas brasileiras na cabotagem e no offshore, começaram a praticar 1 por 1. Os sindicatos não conseguiram sensibilizar a Transpetro a implantar o regime 1 por 1. Mas tivemos sucesso no segmento offshore e na cabotagem. Então você tem hoje as empresas da cabotagem, a gente fala aí de Norsul, Mercosul Line, Aliança, podem lembrar de outra, Flumar, pode falar outra empresa da cabotagem, Login, qual outra? Libra, pode falar mais uma. Todas elas praticam o regime 1 por 1. Mercosul Line. Posidônia, uma empresa de um navio, pratica 1 por 1. A única empresa que não tem o regime 1 por 1 é a Transpetro. As empresas contratadas pela Petrobras, onde nós temos acordo coletivo, como a Tiquei, a Maersk, a V-Chips e a Knot, onde só tem 1/3 de brasileiros, todas elas praticam o regime 1 por 1. Algumas pagam salários até 30% acima dos salários da Transpetro. E o regime lá é 1 por 1. Nesse momento, é importante que todos tenham consciência que 1 por 1, com essa frota que não para de diminuir, 1 por 1 é garantia de emprego. 1 por 1 significa que se a frota não voltar, não conseguir se estabilizar ou crescer, nós teremos onde trabalhar nos próximos anos. Isso significa de cara que a Transpetro tem que colocar mais gente para dentro para trabalhar. Isso é emprego. Isso é garantia de emprego efetiva para o marítimo brasileiro. E não falta marítimo brasileiro no mercado. Recentemente, a Transpetro procurou sindicatos para dizer que colocaria novos navios no mercado, que isso seria, mais uma vez, impeditivo para o marítimo brasileiro ter 1 por 1. Sindicatos entregaram listas com marítimos procurando emprego. Quantos desses marítimos foram contratados para tripular novos navios? Nenhum. Isso já tem 6 meses ou mais. Nós temos notícias na mídia que começaram a aparecer no início de 2015. Notícia de setembro, no dia 3 de setembro, no Globo. O novo presidente da Transpetro avisou, pelo que consta numa reunião da Firjan, que vai vender ativos e demitir gente. Nós não notamos em nenhum pedido de resposta no Globo a respeito disso. Vamos para frente. Depois disso, a Petrobras começou a buscar parceiros para ficarem com a BR Distribuidora. Começou a venda das subsidiárias. Isso foi em outubro do ano passado. Para frente. Final de outubro, foi negociada a Gaspetro, uma empresa japonesa. Para frente. Na virada do ano, surgiram novas notícias de venda de outras subsidiárias, como a Braskem. Seria vendida para Odebrecht. Para frente. No dia 15 de janeiro, o diretor financeiro da Petrobras deu uma entrevista informando que havia contratado um banco para analisar como seria vendida a Transpetro. Essa notícia foi soltada na mídia numa sexta-feira, 18 horas. Teve um final de semana inteiro para criar polêmica e ninguém sabia responder nada sobre isso. O conselheiro de administração, que representa os empregados da Transpetro, fez um questionamento na época ao presidente da Transpetro.
E a resposta do presidente da Transpetro foi: não sei nada sobre esse assunto, vou perguntar para o Bendini. Isso deixa evidente que qualquer ação que esteja em curso sobre venda da Transpetro não está sendo tomada lá na Transpetro, ela vem da Petrobras. Então, quando nos dizem que estamos trabalhando, a Transpetro diz que está trabalhando para fazer a firma crescer, talvez tenha um fundo de verdade nisso. Só que daqui a pouco serão chamados e avisados: olha, já está definido, agora vai ser vendida. O que vocês estavam fazendo aí pode parar todo mundo e agora é para vender. E a pergunta é: vocês vão trabalhar onde? A hora que vender. Essa estrutura que existe em terra, ela vai se manter? Vai começar a reduzir primeiro. É lá no navio ou é aqui em terra? Vocês têm que pensar nisso. Tem que avaliar isso com muito critério antes de se posicionar. Vamos para frente.